Nós voltamos com a Ação Nacional. Hoje o nosso tema é a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Durante todo o programa falamos sobre a relevância dessa encíclica para toda a humanidade. E sobre esse tema nós entrevistamos aqui o doutor e professor em Teologia Alex Vilas Boas, da PUC São Paulo. Bem, a gente falou de diversos assuntos, mas uma das coisas que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais é sobre essa questão do comportamento irresponsável, questão também da ética, né? Aonde é que eu devo ser ético diante disso? Muito bom. É quase redundante, né, a gente falar de ética envolvendo pessoas, porque talvez seja uma miopia que veio a partir de processos da Revolução Industrial, de falar de ética individual, né? Mas não existe ética individual. A ética supõe uma relação com alguém, necessariamente. Então, e a ética para o cristianismo, sobretudo, é comunitária. Ela cria um ethos, ela cria um espaço de convivência. Nesse sentido, nós somos irresponsáveis quando a gente mantém uma visão de mundo individualista, que eu acho que eu já fiz a minha parte. Eu gosto de um sociólogo polonês, na sua primeira fase de pensamento, chamado Zygmunt Bauman, em que ele escreve sobre modernidade e holocausto. E ele fala o seguinte, modernidade e holocausto são a mesma coisa. O holocausto não é um produto isolado da Alemanha nazista. Por quê? Como é que funciona a execução de um campo de concentração? Então, eu tenho um general que estabelece vários comandos, e cada soldado cumpre somente um comando. Então, um pega o caminhão, vai até onde estão os prisioneiros que vão ser executados, até o alojamento. O outro pega esse pessoal e coloca dentro do caminhão. Um outro vai distribuir sabonete e toalha achando que eles vão tomar banho, inclusive. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele só foi mandado entregar sabonete e toalha, mais nada. Um outro aperta um botão vermelho na sala do lado que não sabe para que serve. Às 2 horas tem que apertar o botão vermelho. Não sei o que vai acontecer, só tem que apertar o botão vermelho. E um outro grupo é que vai enterrar as pessoas que estão mortas que não sabe por que morreram. Então, cada um fez sua parte com ética, daquilo que ele concebe como dever, cumpriu com excelência, não atrasou 1 minuto, sem se dar conta que todo mundo colaborou na produção de vítimas invisíveis. Isso é modernidade. Desvio de concepção de ética, de algo comunitário, para uma ação isolada. Eu fiz minha parte, né? Então, essa irresponsabilidade... Eu estou fazendo um bem para a sociedade, exato, já fiz, né? Tudo isso daqui. Exatamente. Então, essa concepção de pensar isoladamente a ética... Aquela ideia de que a modernidade é um bem para a sociedade. Sim, ela até pode ser, um bem, né? Ela é um bem, exato, exatamente. Agora, é um bem que exige responsabilidade. Como é que a gente lida com essa mudança de época, né? Então, talvez nós não saibamos ainda lidar com essa mudança de época. Talvez nossas concepções antigas, não é que elas estão erradas ou certas. A questão é se são suficientes para lidar com o problema hoje, né? Então, pensar essa questão comunitária implica que eu preciso encontrar modos comunitários de resolver problemas complexos. E, às vezes, isso implica o diálogo com o outro muito diferente, né? Em comunidades e paróquias, assim, isso é muito presente, assim, mas quem é que vai fazer? Tal fulano pode ajudar, mas tal fulano não é católico. E qual é o problema? A gente está numa casa comum, né? Os meus colegas de trabalho ou amigos que não são religiosos ou que não são da mesma religião, ou não têm religião nenhuma, quando eu falo, olha, tem lá uma comunidade na periferia que você poderia ajudar a gente a pensar a questão de política pública, ele vai com toda boa vontade, porque ele não está pensando em se aquilo é religioso, não, ele está pensando que são pessoas que estão dispostas a ajudar, né? E às vezes, então, essas pessoas que não têm a mesma fé ou não têm fé, têm mais disposição a ajudar do que a nossa comunidade que está fechada no rótulo. É católico, ajuda, não é católico, não ajuda, né? Então, isso é um modo irresponsável. Perante quem? Perante o que sofre porque a gente não faz o nosso papel comunitário. Não adianta fazer a minha parte, né? Inácio tem uma história importante que eu acho que ajuda a entender o papado de Francisco. Inácio estava se convertendo e aí ele passa uma noite rezando para Nossa Senhora de Montserrat, entrega suas armas e diz que ele quer seguir como Francisco, né? De viver a pobreza, Jesus pobre e humilde. E aí ele vai trocar de roupa, a roupa que ele tem de nobre, com o primeiro mendigo que ele encontrar na rua. E ele sai, encontra o mendigo, troca de roupa e segue em peregrinação para Jerusalém. Passado um tempo, a guarda local foi atrás dele e falou, olha, a gente conseguiu prender aquele bandido que te assaltou e pegou a tua roupa, né? Ele falou, não, mas né, não foi bem isso e tal, teve dificuldade para tirar o sujeito da cadeia. E daí se formulou um princípio muito importante. Caridade sem discernimento, nem caridade é. Então, se o que eu estou fazendo não está visando ajudar efetivamente, não só afetivamente, que é uma ecologia interna, afetiva, a empatia com quem sofre, mas se não for efetivo,
e esse efetivo às vezes precisa contar com mais pessoas para que de fato ajude as pessoas, eu estou sendo irresponsável. Isso é conversão ecológica? Isso é conversão ecológica. Ah, que interessante. Agora, no Brasil existem alguns desafios aí voltados para a questão da Amazônia. Nós temos a Amazônia aqui, até foi citado num dos VTs aqui. E o Ação Nacional teve também o prazer aqui de poder entrevistar o cardeal Dom Cláudio Humos, que aqui no Brasil defende e segue essa linha com os projetos na Amazônia. Eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios do país hoje. Inclusive o Papa cita, né, a questão da Amazônia, cita Rio 92 e cita várias conferências episcopais, está muito atento ao caminhado do episcopado. Eu acho que as nossas atividades na Amazônia, essa atividade missionária que a igreja tem feito é exemplar, tem que ser valorizado, tem que ser expandido, né? Ou seja, se alguém tem condições de oferecer um mês de missão, seja lá do que for, para ajudar uma iniciativa nessa na Amazônia, é extremamente importante, não só para quem vai, também para quem recebe, mas quando volta, para mostrar o que é aquilo que a gente desconhece, porque a gente conhece a Amazônia da TV, da internet, o que o outro fala, e às vezes a gente está muito mais ligado a questões de mídias, de repente as pessoas estão muito mais preocupadas com problemas do outro lado do oceano e não se dão conta que tem problemas gritantes aqui. Acho que do ponto de vista da consciência política, alguém que faz um trabalho voluntário na África, alguém que faz um trabalho voluntário no Oriente Médio, é muito importante para descobrir que ele pode colaborar. Mas quando ele volta, ele poderia enxergar também o seu local, né? Uma vez uma comunidade estava preocupada em arrecadar instrumento para salvar um laboratório de um país africano que o governo ia pegar se não conseguisse montar. E eu achei extremamente importante a pedagogia de aprender que a gente pode fazer alguma coisa, mas depois a gente tem que olhar aqui do bairro atrás, que também a gente pode fazer alguma coisa, né? Então ajudar o que está longe sempre é mais fácil, eu não me comprometo com ele. Agora, quando o Francisco fala de eu partir da realidade, ele está falando de outra maneira, que é a cabeça pensa melhor quando a gente põe os pés lá. A cabeça pensa melhor no encontro, né? Então, quanto mais a gente puder facilitar esse trânsito com a Amazônia, é importante. Não só irmos até lá, né? Como é que a gente consegue comercializar o artesanato de lá? Como é que a gente consegue facilitar o trânsito logístico das coisas, de pessoas para irem lá, pessoas para virem para cá? Como é que a gente consegue mobilizar pessoas que têm um desejo missionário a pensar também a sua participação no país, né? As pessoas que sempre têm vontade de ser missionário onde tem status, onde está, né, a câmera presente, né? Onde não tem nem tomada, ninguém quer ir. Mas é lá que de fato acontece a missão, é lá que de fato o coração se realiza se doando, né? Então, quanto mais a gente puder fomentar esse trabalho pioneiro do ponto de vista de política, inclusive, ou seja, o que a igreja faz pela Amazônia, o Brasil não faz, e ela pode alargar a percepção das pessoas para se comprometerem com algo que é nosso, né? Uma parcela territorial que é nossa, ou seja, a senhorazinha que vai rezar o terço lá na terça-feira às 3 horas da tarde, ela tem que botar, sim, que Deus suscite vocações para a Amazônia, que Deus ajude o pessoal da Amazônia a encontrar luzes para os seus problemas sociais, e tem que começar a inquietar o coração delas como é que a gente ajuda. Talvez ele não vá para a Amazônia, mas como é que eu ajudo? Né? Como é que eu posso fazer essa ajuda? Exato, né? Isso é uma conversão ecológica, ou seja, isso está muito presente no cristianismo, né? A carta de Ogneto, ali na virada do século I e século II, né? Os problemas da sociedade são nossos problemas. O cristão é um politai na polis, é um cidadão na cidade. Então, isso tem tudo a ver com a tradição. Então, na verdade, nós estamos talvez depurando uma série de coisas que a gente recebeu ao longo da história e fazendo esse movimento que começou no Vaticano II, que só tem 50 anos, não é que já tem 50 anos, só tem 50 anos. Né? Não é nada 50 anos na tradição, não é nada. Então, para a igreja, para 2000 anos. Não é nada, não é nada. Né? 50 anos diz nada. Então, a gente está insistindo no foco, não é a gente está voltando ao foco, está insistindo no foco. E faz parte da realidade humana encontrar equilíbrio transitando em extremos. Isso faz parte do nosso dia a dia. Inclusive, o Ação Nacional também entrevistou, a produção pode me ajudar aí, Anjo das Águas, um programa, Carmanhos Nilda, que veio aqui com a gente,
Está no nosso site, gente, lá no rs21.com.br, você entra lá em programas, lá no Ação Nacional você pode assistir esse programa que a gente fez com ela aqui, que falava, né, sobre o tráfico e a exploração sexual de crianças, né, na região da Amazônia. E que é um absurdo, as barcaças que passam por lá e fazem esse tipo de prostituição de mães que infelizmente, pela situação financeira, trocam por bebida a filha dela, trocam por latinhas de cerveja, enfim, coisas absurdas. E olha um problema de ecologia social, porque o que acontece, não raro, né? A gente vai com os alunos da medicina num centro de integração da mulher, que abriga mulheres vítimas de violência física. A mulher sofre abuso sexual quando é criança pelo pai. E aí faz migração para o Sudeste, para arranjar trabalho. Aí apanha do marido e sofre também. Mas já está acostumada a sofrer do pai. Ela só vai denunciar a quem está violentando quando o filho começa a correr risco. Mas isso pode durar muitos anos ela apanhando. Porque ela está acostumada, de modo muito negativo, né? Elas estão sofrendo um processo de inércia afetiva, de dependência afetiva, que ela não consegue romper. Mas é um problema cultural. Chega o problema que ela fala, não, a vida é assim mesmo. Exato, exatamente, exatamente. Nasceu para sofrer. Exatamente. E infelizmente isso. Bom, doutor Alex, muito obrigado pela sua presença aqui no Ação Nacional. Você que você deixar seus contatos, caso alguém queira entrar em contato com você. Acho que o modo mais fácil hoje em dia é usando o correio eletrônico, né? Com certeza. Então, pode enviar para avmariano@pucsp.br. Ok, vocês estão vendo aí. Eu agradeço aqui a presença do professor, né, da PUC de São Paulo, que esteve aqui com a gente. Eu que agradeço. E olha, é só apenas o início de tudo que diz, né, essa encíclica papal aqui, que vale a pena você adquirir se você quiser. Fala muito mais coisas e com muito mais profundidade. O Ação Nacional vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais um tema a ser debatido. Fique conosco e até lá, um grande abraço a você.